Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo de reação a um vídeo do pastor presbiteriano Augustus Nicodemos, uma figura muito querida do meio protestante e que andou falando muita água sobre a Igreja Católica e a fé católica e a doutrina católica. E nós vamos reagir a este vídeo de um corte do Inteligência Limitada do querido Vilela. Então, vamos lá. E você, antes de continuar o vídeo, curta este vídeo, deixe o seu comentário, verifique a sua inscrição para saber se você está inscrito e assine o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Então bora lá! Quando acontece essa reforma, né, essa quebra, porque a igreja ela estava se desvirtuando muito, de repente as pessoas começam a ler a Bíblia, algumas pessoas têm acesso, ou foi uma coisa de uma pessoa, ou é uma coisa que estava, um movimento que estava crescendo, assim? Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu a igreja cristã da época, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela desenvolveu dois conceitos que são a base de tudo mais. Primeiro, esse que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. Tá. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso, ela pode conceder perdão. Por isso o Papa... Não. Para. Calma aí. Como assim a igreja não seria então uma continuação da encarnação do corpo de Cristo? Ué, não é isso que diz Lucas 10,16? Quem vos ouve, a mim vos ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, ou seja, o Pai? Ou em 1 Coríntios 12 e seguintes, que diz, vós sois o corpo de Cristo, fala dos membros... E eu não estou entendendo o que o Nicodemos está dizendo. Ou Colossenses 1,18 que fala Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo, que é a igreja. Ou quando Cristo a Pedro, e somente a ele, deu as chaves do céu. Tem algo mais forte do que isso, do que a continuação da sua missão aqui na Terra? Ou deu ao Pedro, inclusive, o poder de ligar no céu e desligar na Terra, né? Ou seja, de ligar aqui, ligar lá, desligar aqui, desligar lá. Pedro, apacenta as minhas ovelhas? E sobre conceder perdão de pecados, ô Nicodemos, eu acho que você se esqueceu do famoso texto de João 20, 19 a 31. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, estes seriam perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, quem perdoar pela igreja será perdoado. Quem não é igreja não perdoar, não será perdoado. Eu não sei qual outra interpretação isso poderia ter ser concebido. Mas vamos continuar. Por isso, a missa, ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam, mas é a mesma morte de Cristo, é uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hóstia se transforma no corpo... jujuba é boa, viu? A hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Ou... Isso, lá na Eucaristia. Tá? Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. O segundo ponto é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino e Santo Agostinho também no século IV, que o Calvino e o Nicodemos gostam tanto, né? Calma lá, não é bem assim só com Santo Tomás, não tiveram outros também antes. Isso é transmitido através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza, ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Ué, e não podem coisas transmitir a graça de Deus? Coisas, ou seja, a matéria? A igreja ensina isto? Óbvio, porque as escrituras ensinam e a tradição também. Ou seja, a graça pode sim ser transmitida por Deus sem usar a natureza, mas a graça também pode, como nós mostramos e sabemos, ser transmitida pela natureza, pelas coisas criadas.
Se você não sabe, Nicodemos, você deveria ter lido o Concílio de Trento, que você tanto critica, de 1545, que diz o seguinte: quando Deus move o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não fica sem fazer nada ao receber esta inspiração, que, aliás, pode rejeitar. Eu sei que você não acredita nisso. No entanto, também não pode, olha só, sem a graça de Deus, caminhar por sua livre vontade para a justiça na sua presença. O que está dizendo? Que Deus age também sem meios humanos, pelo seu próprio Espírito nas pessoas. Nós não acreditamos que apenas coisas criadas podem transmitir a graça, mas que também coisas criadas, a criação, a natureza e o próprio homem, podem ser veículos da graça de Deus. Mas ele vai continuar o assunto, vocês vão vendo que a coisa vai ficando realmente muito feia. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas. Mas não é a água benta que salva. É o Cristo que salva, meu Deus do céu. Mas ele nos deixou a água como um sacramento. E primeira coisa, o batismo, meu querido, o batismo também cria, Lutero, salva e regenera o homem do pecado original. O Lutero manteve isto, que depois foi mudado por Melanchthon, Calvino e outros protestantes que já discordaram na segunda geração da primeira geração. Mas, se não me engano, foi Jesus Cristo, no final do Evangelho de Marcos 16:16, que disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Que para ser salvo precisa crer e ser batizado. Ou seja, precisa passar pelo sacramento do batismo, pela morte de Cristo, e também crer. E aí ele diz, quem não crer será condenado. O que ele está dizendo? Que ainda que você seja batizado, isto não bastará no resto da sua vida para a sua salvação. Ou seja, você terá de crer o resto da sua vida e desenvolver a sua salvação, como São Paulo depois explica. Ou seja, do que você está falando? O óleo da extrema-unção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens. Então, a igreja, ela, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas, supostamente, as relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás a busca do grau. É a natureza e a graça. É o negócio da natureza e a graça. Assim, calma aí. Não se transmite, mais uma vez, a graça através de coisas, mas de pessoas. Ou melhor, dos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, cheios do Espírito Santo. Jesus mandou batizar com água. Ele mesmo foi batizado com água. Jesus mandou celebrar a Eucaristia com pão e com vinho. Ele mandou que fosse assim. E o mais sério de tudo, você não leu, Nicodemos, o prólogo do Evangelho de São João? Lá no comecinho, capítulo 1, versículo 17, porque a lei nos foi dada por meio de Moisés, ou seja, a lei foi recebida, que também é uma graça, por meio de um homem, Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo encarnado. Ou seja, a graça e a verdade sendo transmitidas por meio da natureza. Ou você não entende isso? Será que teu pensamento talvez seja de fundo meio gnóstico ou maniqueu, que considera a matéria física, a natureza, as coisas, incapazes de transmitir a graça e que são de algum modo negativos? E como assim a natureza não transmite a graça? Será que você não se lembra de 2 Reis 13, 20 a 21, que diz aquele caso do soldado morto que caiu sobre os ossos do profeta Eliseu e que foram reavivados pelos ossos do profeta Eliseu? Ou em Atos 5, 15 e 16, que a sombra de Pedro realizava a cura e milagres? Só a sombra, que é a sombra da coisa, não é nem a coisa em si. Ou os lenços e aventais de São Paulo que curavam pessoas e as pessoas levavam como relíquias sagradas para curar os doentes nas suas casas, como está em Atos 19, 11 e 12. Diz assim, o texto é belíssimo. Deus fazia maravilhas e milagres por meio das mãos de São Paulo, de tal maneira que, olha só, até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Isto é uma relíquia. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos dele. Exatamente como nós católicos fazemos hoje, meu Deus do céu. Se a graça não é transmitida por meio da natureza, ela é transmitida pelo meio de quê? Se não houvesse graça no pão e no vinho, por que Paulo faria aquela advertência em 1 Coríntios 11, 27 a 29? Portanto, diz São Paulo, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, ou seja, que comungar indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Então não é um simbolismo, tem alguma coisa muito séria ali acontecendo. Graça, sacramento. Examine-se, continua São Paulo, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, sem analisar sua própria vida, se está em pecado mortal, come e bebe para sua própria condenação. Ou seja, se a ceia é apenas um símbolo que não transmite nada, um símbolo, aliás, vazio, ele transmite o quê? Por que seria errado comer o pão e o vinho se eles não são nada e não transmitem nada a nós? Parece que está faltando profundidade. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, houve muita gente que queria reformar a igreja antes de Martinho Lutero. Teve João Ros, teve rapaz, o cara da Itália agora famoso. É o Savonarola, ele deve estar falando. Outro herege. Por conta disso, o Wycliffe, John Wycliffe, antes dos reformadores, eles queriam não já... concordavam e queriam reformar. Queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria Igreja Católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que o clero era ignorante, a missa era em latim. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. O clero era ignorante e a missa era em latim. E desde quando isso impediu as pessoas de se converterem e conhecerem a Deus, meu Deus do céu? Tem gente que hoje com a missa em português não entende, tem um monte de gente que não entende o que você fala em português, ou seja, só porque a missa era em latim, né? O clero era ignorante ou o clero era ignorante. Deixa eu só ler uma coisa para você sobre esse negócio de clero ignorante, Nicodemos. Neste livro maravilhoso do Rui Afonso da Costa Nunes, História da Educação na Idade Média, recomendo que você leia, publicada pela editora Quirion. Aliás, tem na minha livraria, livrariadobernardo.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar esta maravilha. Veja como era a educação de um monge ou de um padre na primeira Idade Média, lá por volta dos anos 850. Olha o que diz aqui. Na primeira parte da Idade Média, o ensino da dialética foi muito minguado e anêmico. Usava-se obras de Boécio, Cassidônio, Marciano Capella, Apuleio e outros escritos lógicos de Aristóteles, traduzidos por Boécio. Veja, isso ele chama de minguado e anêmico. Eu duvido que você tenha lido tudo isso, Nicodemos. Duvido. Quiçá Aristóteles, e olhe lá. O estudo teórico era completado pelos exercícios práticos, os debates geralmente sobre assuntos teológicos. Além desses assuntos sermocinais, na primeira parte da Idade Média, os adolescentes estudavam canto, adquiriam noções de matemática e ciência, aprendiam a fazer contas, calculavam servindo-se de dedos e ábaco, dava-se atenção ao sentido místico dos números, segundo a arcaica concepção pitagórica, que ajudaria a entender melhor certas passagens bíblicas. O calendário eclesiástico requeria também conhecimentos astronômicos para que se pudesse determinar exatamente a data da Páscoa, que começa no início da primavera, né, a base do cálculo no hemisfério norte em 21 de março. O ensino da astronomia juntava-se a algumas noções de cosmografia, ajuntava-se geometria também, geralmente pelo livro quarto da obra de Marciano Capella, e a partir do fim do século V pela geometria de Boécio. Foi também introduzida a obra boeciana de música, que serviu para o estudo de teoria musical. No curso da geometria ainda, estudava-se os escritos de Marciano Capella, Júlio Solinos do século IV, de mapas antigos de excursões do campo. Será que era ignorante o homem? Em algumas escolas cultivavam-se as ciências naturais e recorria-se às obras de Santo Isidoro de Sevilha, o De Universo de Rábano Mauro e Fisiologos, obra da Antiguidade. O ensino da religião começava desde o nível elementar com o aprendizado de orações do Pai Nosso, Credo e Salmos, e prosseguia com os estudos das atas de concílios, as obras dos Santos Padres, e culminava com os estudos e meditação profunda da Sagrada Escritura. Este era o ensino medíocre de um padre, de um clero, na baixa Idade Média, como nós chamamos. Eu duvido que você tenha estudado um terço, um quinto disto. Duvido. O povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costa. Não. Deixa eu tomar um copo de paciência aqui com o meu templário, só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como assim ninguém tinha acesso à Bíblia? Primeira coisa, ninguém tinha acesso a muita coisa que nós temos hoje. Primeiro porque não tinha imprensa. Depois que para copiar a Bíblia era um negócio muito difícil e caro.
para você ter uma noção. Se você pegar um caso, sei lá, de São Francisco de Assis, teve uma vez que ele queria ajudar uma família pobre, não tinha como, alguém doou um livro do Novo Testamento para ele, que foi suficiente para ele dar àquela família e vendeu e sustentou aquela família por 2 anos. Um livro do Novo Testamento. Ou seja, era um treco muito caro, era muito difícil e caro fazer cópias. Não era todo mundo que podia ter. Mas se as pessoas frequentassem a missa, elas teriam acesso aos textos da Bíblia inteiro. Por cerca de 3 anos, lia-se a Bíblia na missa inteira. Poderiam aprender com catequese na igreja? Como assim não tinham acesso à Bíblia? Eu quero dar a vocês algumas demonstrações das traduções de Bíblia que não foram inovações de Wycliffe, Hus, Savonarola e Lutero. O primeiro esforço do qual temos algum conhecimento de fazer uma tradução da Bíblia, por exemplo, no início da época medieval, foi no século VI, para o anglo-saxão, chamado o poeta Caedmon, que tentou traduzir certos trechos da escritura e fez com certo sucesso. Depois nós tivemos o Malmesbury, bispo de Sherborne, chamado Alderheim, que fez uma tradução literal dos Salmos para o anglo-saxão em aproximadamente 706 d.C. para ser usados nos serviços diários, para traduzir ao povo. Alcúnio, que era o mestre de York, traduziu os primeiros livros do Antigo Testamento para o anglo-saxão. E em um dos seus sermões ele escreveu: a leitura das Escrituras é o conhecimento da bem-aventurança eterna. Nelas o homem pode contemplar-se como espelho para ver que tipo de pessoa é. A Ælfric, também conhecido como o Gramático, monge de Winchester, foi posteriormente abade de Cerden, quando ele estava em Aynsham. No ano 1000, seria arcebispo da Cantuária e ministrou no idioma saxão ocidental e escreveu comentários sobre alguns livros da Bíblia. Richard Rolle de Rampole, no século IV, portanto em 1300, traduziu muitas partes das escrituras para o inglês medieval, muito antes do rei Tiago em 611, incluindo o Salmo com comentário, Pai Nosso e partes do livro de Jó. Em 1454, o Johannes Gutenberg, que era católico, inventou a imprensa, conhecida como tipo de molde, né, que era aqueles moldes das letrinhas, e começou a imprimir a Bíblia. E a primeira Bíblia impressa foi a Bíblia católica. Então, como assim o povo não tinha acesso à Bíblia? Tinha na medida em que podia ter. Usava em latim, né? Pois é, exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores. Oh, mas claro que tinha que ter a dramatização dos mistérios para as pessoas poderem entender o sentido das coisas. Que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é? Que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre dulia e latria. Dulia é serviço que a gente presta às imagens, latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença. Não tem essa diferença, o escambau, Nicodemo. Você não pode ser desonesto desse jeito. Tu tá agindo como moleque. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. E tu não tem idade mais para fazer essas coisas. Dulia seria aquele culto que nós prestamos de veneração aos santos. Latria seria o culto de adoração. E diz que não tem diferença na prática. Veja só, isso não foi definido modernamente. Foi definido no Concílio de Nicéia II, se não me falha a memória, em 787 a.C., que definiu a veneração dos santos como uma não violação do mandamento. Inclusive, isso não tem nada a ver com o Concílio de Trento. Não foi nenhuma reação ao luteranismo. E tem mais uma coisa importante, uma citação que eu queria mostrar para vocês aqui, do senhor Lutero, falando sobre veneração de imagens. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó. Está aqui no livro Contra os Profetas Celestiais, sobre o assunto de imagens e sacramentos de Lutero, dezembro de 1524. Tá? Parte 40, parágrafo de 85 a 86 e parte 96 também. Diz assim Martinho Lutero sobre veneração de imagens. Segura essa, Nicodemos. De acordo com a lei de Moisés, nenhuma outra imagem é proibida além da imagem de Deus a que se adora. Não há proibição, por outro lado, a um crucifixo ou a outra imagem sagrada. Não pedimos mais que nos seja permitido contemplar um crucifixo ou uma imagem de um santo como lembrança, um sinal tal como a imagem de César. Não deveria ser possível a nós, sem pecado, possuir um crucifixo ou uma imagem de Maria, diz Lutero. Tal como os judeus ou o próprio Cristo, era possível ter uma imagem de César no seu tempo? Ou seja, o que ele está dizendo? Não há problema, não há idolatria nenhum. E eu duvido que você ache em qualquer tempo, em qualquer lugar, algum católico que adore uma imagem como se fosse Deus ou ache que o próprio santo retratado na imagem é uma pessoa digna de adoração. Aquilo é apenas pedra, madeira,
gesso, resina, mas aquilo representa a pessoa a que nós vemos e veneramos e admiramos, cujo exemplo queria seguir. Como São Paulo disse, segui o meu exemplo, me imitai, como eu sou imitador de Cristo. Então nós imitamos Paulo, imitamos São Padre Pio de Pietrelcina, imitamos, buscamos imitar a Santíssima Virgem Maria, buscamos imitar tantos santos que viveram. Qual o problema? Então Lutero, ele era católico. E era mesmo. Despertou Lutero, não foi ele não viu tudo isso ao mesmo tempo. O que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá? E porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia. Mas ele tinha. Por quê? Porque era padre. Ele era monge agostiniano, meu querido. Acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia, a Vulgata Latina, na verdade, que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Enquanto que no pensamento católico da época, a justificação era um processo. Quando você era batizado, você recebia graça, e essa graça ajudava você a praticar boas obras. E dessa forma você ia se justificando. Então a justificação na Igreja Católica era um processo. Ainda é, que ela não mudou absolutamente nada. Então, a justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, não é? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé, é um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Então ele creu, e ainda que ele seja um vagabundo pilantra, que acabou de crer, ele já é considerado justo, perfeitamente, já está apto para ir para o céu. Não sei, eu não lembro de ter... parece que está escrito na Bíblia, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que nós temos de crescer a estatura de Cristo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, ou o próprio texto de São Tiago, que fala da necessidade da fé e também das obras, que é o que a Igreja Católica Apostólica afirma. É por isso que o senhor Lutero, que você tanto está admirando aí, seu Nicodemos, odiava, vou contar um segredo para vocês, odiava de morte a carta de Santiago. Ele queria tirar a carta de Santiago da Bíblia. Se você ler o prólogo dele do Novo Testamento, da Bíblia dele de 1546, está dito assim, abre aspas, deve-se distinguir, palavras de Lutero, deve-se distinguir entre livros e livros. Olha só, nossa, o cara, assim, é maior que todos os concílios que todo mundo que viveu antes dele, né? Os melhores são... Os melhores, imagina alguém falando na igreja hoje isso. Os melhores são o Evangelho de São João e as cartas de São Paulo, especialmente Romanos, Gálatas, Efésios, 1 Coríntios e a primeira carta de São Pedro. Estes são os livros que te manifestam a Cristo, a que te ensinam tudo o que precisas para a salvação. O resto não pode esquecer. Ainda que não conheças nenhum outro livro. A carta de São Tiago, ele não fala São Tiago, né? Mas a carta de Tiago, diante desses livros, olha só, nada mais é do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Fecha aspas. Lutero queria tirar a carta de Tiago. Sabe por quê? Porque Tiago fala, por exemplo, que se bastasse crer em Deus para ser justo e perfeito, Tiago rebate e diz, não, você crê? Tudo bem, mas até os demônios creem. Não só creem, como tremem. Ou Tiago 21, que diz que Abraão foi posteriormente justificado pela sua fé por meio das suas obras. Exatamente aquilo que você, todos os protestantes e Lutero diziam que não era. A fé por meio das obras. Claro, obviamente ajudado pela graça de Deus, a qual é indispensável para a nossa salvação. É por isso que Lutero queria tirar. Porque quando São Paulo fala de que nós somos justificados pela fé, Lutero queria colocar uma palavrinha ali na sua tradução. Ele queria colocar justificados somente pela fé. Depois tiraram isso, mas ele queria colocar aquilo na sua tradução. Corromper o texto da Escritura para mudar a doutrina. E aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí,
ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso, e aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento, ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei. Político. Não era disposto só com o rei, não. Eles queriam romper com o papado. Políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo, porque essa era a acusação. Que eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou. Para. O que é isso? Isso é o que Agostinho ensinou no teu nariz. É a sua interpretação do que Agostinho ensinou. Meu Deus do céu. É fácil tirar um texto, como faz James White e tantos outros protestantes, tirar um texto de um pai da igreja, né, e achar que aquilo pode justificar. E que o Santo Anselmo, no ano de 1100 e pouco, também ensinou isto. Negativo. Ambos eram catolicíssimos e falavam da necessidade dos sacramentos. Não ensinaram isso. Agora, você está querendo se valer da tradição? Se valer da tradição dos pais apostólicos, de Santo Agostinho, de Santo Anselmo? Você está querendo se valer da tradição para dizer que não está ensinando nada de novo? Que é justamente o problema que vocês nos acusam? Me mostre nestes pais onde eles ensinaram os 5 solas protestantes. Não existe isso. Aliás, sobre o sola escritura, eu queria ler um negócio aqui muito bonito para vocês, que está nesse livrinho aqui. Aliás, esse livro está excelente, tá? Não somente pelas escrituras. Roger Sungens. É um livro de 600 páginas detonando essa heresia. Veja o que diz São Basílio, que viveu no século IV e participou do Concílio de Constantinopla, no seu livro sobre o Espírito Santo, capítulo 29.71. Entre verdades conservadas e anunciadas na igreja, umas recebemos por escrito, na Bíblia, e outras nos foram transmitidas nos mistérios pela tradição apostólica, que é o que você está querendo invocar agora. Ambas as formas são igualmente válidas relativamente à piedade. Julgo de fato ser costume apostólico manter mesmo as tradições orais. Declara o apóstolo: eu vos louvo por terdes recordados de mim em todas as ocasiões e por conservares as tradições, tais como eu vou lá transmitir. 1 Coríntios 11:2. Guardais as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito, segundo aos Tessalonicenses 2:15. Uma das quais é a presente doxologia que ele está ensinando aqui. Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, todos estes ensinavam a fé católica. Não faça mau uso e perversão dos pais da igreja que eram e sempre foram católicos. Isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que nós queremos. Perdeu. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses 2 desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura. Porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. Mas calma aí, onde você encontra a doutrina da Trindade, que é um só Deus em 3 pessoas distintas? Onde você encontra a doutrina da união hipostática de Cristo? Onde você encontra, sei lá, a doutrina do Espírito Santo como 3ª pessoa da Trindade? Onde que você encontra, por exemplo, que Cristo era absolutamente humano, absolutamente Deus, numa só pessoa, com 2 naturezas? Onde você encontra que Cristo não é apenas uma manifestação do Pai, uma espécie de monofisismo? Onde você encontra todas as doutrinas que você tem por certa nas Escrituras explicitamente? Não encontra. É por isso que você precisa do magistério da tradição. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de decisão, né? A questão da sola escritura, somente escritura. Não. Ó, calma aí. Vamos fazer um ponto importante aqui. Porque, primeiro, lá vem com a sola de sapato lá, da sola escritura. Isso é historicamente inconcebível. Ninguém, absolutamente ninguém, até Lutero, em 1517, defendeu que somente as escrituras deveriam ser a única regra de fé
moral e prática e de revelação. Jamais, ninguém nunca fez essa loucura. Só o monge agostiniano do século XVI. Depois, é antibíblico desconsiderar a tradição, porque a própria Escritura nos ensina o valor da tradição viva ensinada pelos apóstolos e pelos seus sucessores. Por que nenhuma profecia de São Pedro, na segunda carta, versículo 20 do capítulo 1, nenhuma profecia de particular interpretação? Portanto, a Escritura deve ter um intérprete legítimo, ou seja, não pode ser interpretada a qualquer modo por qualquer pessoa, ou seja, deve ter um intérprete legítimo. Os apóstolos com o vigário de Cristo, como você bem explicou, que detém a chave dos reinos dos céus. 1 Timóteo 3, 14 a 15. Escrevo-te estas coisas, São Paulo escrevendo, esperando que em breve terei contigo. Porém, se tardar, para que saibais como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmamento, ou umas dizem sustentáculo da verdade. Não é a Escritura apenas, mas a igreja. A igreja, vou repetir, a igreja é a coluna e o firmamento da verdade. Olha que forte isso. Isto é a tradição. Como diz São Paulo em 2 Coríntios 3,6, a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos, ou seja, apropriados ministros, servos da nova aliança, não pela letra da lei, não pelas escrituras, não pela lei mosaica, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, sem o poder do Espírito Santo dado aos ministros de Deus, apóstolos, os ministros do Evangelho, a letra é morta, mas quem dá vida a ela é o Espírito, ou seja, pela igreja. E segundo aos Coríntios também, São Paulo diz, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardaste os meus preceitos, como eu vos ensinei, o que não está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 2,13, nós damos sem cessar graças a Deus, porque tendo vós recebido a palavra de Deus que ouvistes de nós, ou seja, não de outros, mas das pessoas, a abraçastes, não como palavras de homem, mas segundo como é na verdade, palavra de Deus que opera em vós que crestes. A palavra do apóstolo Paulo era a palavra de Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2,15, permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por carta. Tá vendo? Por carta, as escrituras. Por palavras, tradição, magistério. 2 Timóteo 2,2. O que ouviste de mim, São Paulo, diante de muitas testemunhas, confiai-o a homens fiéis capazes de combater, de instruir também as outras. Ou seja, o que vocês ouviram de mim na tradição oral, passai aos outros também, sucessão apostólica. Então, é historicamente inconcebível, é antibíblico e é impraticável, Nicodemos. Vamos ver se você aprende. Em 2 Pedro 3,15 diz, conforme nosso irmão caríssimo Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como aliás faz em todas as suas cartas de São Pedro, em que fala disto, nos quais alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes na fé adulteram para a sua própria perdição. Ou seja, está dizendo que algumas pessoas pegavam as palavras de São Paulo e pervertiam. Já tinha o sola scriptura lá na época dos apóstolos, só que eram pessoas que pegavam as escrituras para fazer interpretações particulares, um livre exame e pervertê-las. Ou seja, eu quero que o Nicodemos me mostre onde na história o sola scriptura funcionou mesmo. Ou seja, exemplos onde o sola scriptura, a doutrina de que só a Bíblia, funcionou de tal forma que trouxe uma certeza doutrinária absoluta e unidade de doutrina entre os cristãos. Não existe isso. Não existe. E o Nicodemos, como todo protestante afirma, junto com a Confissão de Fé de Westminster, ponto 1.7, que a Bíblia é sempre clara nos assuntos essenciais para a salvação. Mas será mesmo? Se é verdade, se a Bíblia é sempre clara nos assuntos pertinentes à salvação, como se explica as divisões que fraturaram o movimento protestante desde o seu início? Ou seja, questões disputadas, olha só, eu notei algumas aqui. Se Cristo é da substância do Pai ou semelhante ao Pai. E sobre se Cristo tem ou não duas vontades. Sobre a união hipostática de Cristo, na natureza humana dele. Ou a cessação, o fim da revelação divina com a morte do último apóstolo, São João. Se crianças devem ou não ser batizadas. Você é presbiteriano, deve aceitar isso. Mas e os batistas não aceitam, como é que fica? Sobre questões de livre-arbítrio ou livre-agência, como você defende, graça eficaz, como os calvinistas defendem, versus graça preveniente, como os arminianos defendem, eleição incondicional ou eleição em Cristo, ou predestinação, ou mesmo a perfeição cristã, como os irmãos Wesley defenderam, mas os reformadores não. Tudo isto ainda hoje, 500 anos depois da Reforma, é objeto de discussão
e ausência de consenso. Não existe unidade de fé e doutrina, justamente porque não existe um único intérprete legítimo das Escrituras. E mais, por último, sobre o Sola Escritura, é epistemologicamente inviável, ou seja, não dá para ter certeza e conhecer nada, segundo a base do Sola Escritura. Ou seja, o Sola Escritura torna todo o conhecimento das Escrituras incerto. Você quer um simples exemplo? Eu vou dar para vocês. Pega esta frase que está escrita aqui, tá? Que você achou num papel que foi escrito 100 anos atrás. Esta frase está escrito: eu nunca disse que você roubou dinheiro. Esta frase, eu nunca disse que você roubou dinheiro, tem, no mínimo, 5 significados diferentes. No mínimo, que se anulam entre si. Por exemplo, pode ser: eu nunca disse que você roubou o dinheiro, implicando que outra pessoa disse e não eu. Primeira interpretação. A segunda pode ser: eu nunca disse que você roubou o dinheiro, significando que eu talvez tenha insinuado ou pensado que você roubou o dinheiro. Terceira possibilidade: eu nunca disse que você roubou dinheiro, significando que eu estava falando que outra pessoa roubou o dinheiro. Quarta interpretação: eu nunca disse que você roubou o dinheiro, mas que talvez tenha administrado mal ou perdeu o dinheiro. E o quinto significado possível é: eu nunca disse que você roubou dinheiro, significando que você pode ter roubado ou subtraído outra coisa. Então percebe, se com uma frase tão simples assim é difícil compreender, imagine o texto da Escritura. Então, se não há tradição viva e se não há um magistério legitimamente instituído, as Escrituras Sagradas se tornam fonte de anarquia, confusão e erro. E é por isso que quando surgiu a questão da necessidade ou não da circuncisão, a questão judaica, dos não-judeus, ou seja, os não-judeus convertidos na época dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, teriam ou não de se circuncidar, os apóstolos, liderados por Pedro, como está lá em Atos, se reuniram num concílio nos anos 50 para decidir a questão. Ninguém pediu ao povo que verificasse a Escritura para ver o que era melhor ou não, tá bom? Católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Tá. Não muito tempo depois. Esqueci a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, e a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento e manteve o Novo Testamento idêntico. A igreja acrescentou. Isto é de uma mentira histórica tão grande que eu não sei por onde começar. Isto é uma mentira, isto é de uma... Olha, eu não vou aqui julgar a intenção do Nicodemos, mas isto é mentira. Isto é coisa, mais uma vez, coisa de moleque. 7 livros acrescentados? Não, Nicodemos, não. Vamos dar uma aula rápida de história. Eles não foram acrescentados no Concílio de Trento, mas foram apenas reconhecidos e proclamados como fazendo parte do cânon, porque Lutero contestou aqueles livros. Ou seja, a igreja não acrescentou os livros de repente por causa de Lutero, porque Lutero era o sol que brilhava em torno da Europa que deveria se reorganizar em função daquele herege. Não, meu querido. Todos aqueles 7 livros deuterocanônicos que nós chamamos foram definidos porque Lutero e seus reis, amigos políticos, começaram a questionar o cânon do Antigo Testamento. Entendeu? Que a igreja teve que definir. A igreja teve que definir porque todo mundo estava questionando. Porque antes era tão óbvio, tão normal e natural que não precisava definir aquilo como sendo o cânon da igreja, os 7 livros. E mais, a Septuaginta, que é este livro aqui, que é a tradução grega do Antigo Testamento, tem os mesmíssimos livros que hoje nós temos na Bíblia Católica, ou seja, a única Bíblia verdadeira, e que sempre foram usados pela igreja, mesmo antes do Concílio de Trento. A igreja não começou a usar os 7 livros em 1545, não, meu querido. Desde o princípio ela sempre usou. E a Septuaginta, esta Bíblia grega, que foi traduzida cerca de 300 anos antes de Cristo, como Nicodemos deve saber, espero, é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego, usada, citada, parafraseada, aludida pelos próprios escritores sagrados no Novo Testamento, como os evangelistas e os escritores das encíclicas. Inclusive, os livros que Lutero tirou do Antigo Testamento, Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, são 7,
são citados no Novo Testamento diretamente. Você quer saber? Eu vou dar apenas 5 exemplos. A fala de Jesus, depois vocês procurem o texto, mas a fala de Jesus em Mateus 5,4 é a citação de Eclesiástico 4,4. Mateus 27,43 é o cumprimento de Sabedoria 2, 18 a 20. Efésios 6,16 é a clara referência de São Paulo à armadura mencionada em Sabedoria 5, 19 a 20. Hebreus 11:35 é a referência objetiva aos fatos citados em 2 Macabeus 6:18 até o capítulo 7:42. E a expressão, essa coisa mais importante, a expressão reino de Deus no Novo Testamento, que é Basileia tu Theou, o reino de Deus, muito citada por Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento, só é encontrada, sabe aonde? Nos livros deuterocanônicos. Aliás, em um livro deuterocanônico, apenas uma vez citado, no livro de Sabedoria 10:10. Exatamente assim. Edeixen auto Basileian Theou, e lhe mostrou o reino de Deus. É a primeira e única vez que aparece o reino de Deus num livro que vocês não aceitam. Essa mudança eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora, e porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Mas escuta, que apócrifo, meu filho? Lutero queria tirar a carta de Hebreus, de Tiago, de Judas, de Apocalipse. Todo mundo sabe isso. Ele queria tirar cartas do Novo. Se fosse por Lutero, nós não teríamos Hebreus, que é fundamental, Tiago, que eu já expliquei, Judas, que é maravilhosa, e o livro de Apocalipse. A princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero 2 vezes. E 2 vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi, nossa. Ai, que lindo. Que lindo queimar uma bula papal, né? Que orgulho, coisa mais linda, né? Você sabe quantos reformadores existiram antes dele? Centenas. Como, por exemplo, São Francisco de Assis, que reformou a igreja na igreja e com o Papa, não fora da igreja contra o Papa. Todos os homens que vieram antes dele, 1000 vezes maiores do que ele, não romperam a comunhão. Mas Lutero rompeu, voluntarista como era, queimando a bula papal em praça pública, né? E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Não. Para. Assim, como assim não seguiram Lutero em tudo? Ué, mas a Bíblia não era suficiente para mostrar as coisas essenciais da fé, como diz a Confissão de Westminster? Por que essa diferença toda, meu jovem? Tá precisando tomar um copo de heresia, hein? Ou seja, isso só prova que o Novo Testamento, que a Bíblia inteira, sem tradição e magistério, vira anarquia, confusão e erro, como eu disse. Lembra o que São Pedro disse na sua segunda carta? Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque ele diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. E assim como o povo de Israel houve falsos profetas, no mesmo modo haverá entre vós falsos doutores, como Lutero, que introduzirão seitas perniciosas e que, renegando aquele Senhor que os resgatou, atrairão sobre si mesmo uma pronta ruína. Muitos seguirão suas dissoluções, por causa dos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso, de fala francesa. Ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, né? Na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Viveram mais ou menos, teve um lepre entre os dois, mas nunca se encontraram. Mas eles discordaram nessa questão da ceia, né? da Eucaristia. Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Ou seja, parece que a interpretação de Lutero da Eucaristia era só a Escritura, né? Dá para entender que é o corpo e o sangue de Cristo mesmo, né? Eu sei que é diferente a posição do Lutero, mas
Ai, Nicodemos. Que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava... os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali. Realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente. Não, mas assim, veja, nem Lutero conseguiu negar a doutrina da Eucaristia, da transubstanciação. Quer dizer, da transubstanciação, de algum modo, ele mudou. Mas ele não conseguia negar que Cristo estava na hóstia e no vinho. Nem ele. Agora, Lutero manteve ainda a Eucaristia, tudo bem com uma visão diferente herética, manteve a doutrina do batismo sacramental, manteve também a confissão sacramental, que, obviamente, depois ele abandonou, mas Lutero aceitava que a natureza transmite a graça. Ou seja, então esse parece que não foi o ponto, né? Você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam. Não. Ele falava que estava fisicamente ali, sim, mas coexistindo, por isso que se chama consubstanciação, coexistindo com o pão e o vinho. Assim, olha, gente, é realmente terrível. Eu acho que isso já é suficiente, porque o resto é história. Aliás, sobre o João Calvino, ditador de Genebra, isso daria um bom vídeo, um outro vídeo falando sobre verdades e mitos e glorificações que existem sobre a figura deste homem tenebroso, mas só que isso talvez para uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Reparta este vídeo com seus amigos protestantes para quem sabe eles possam aprender alguma coisa, com toda a nossa boa vontade, pela qual também nós rezamos por todos vocês que se convertam e retornem para a barca de Pedro.